Bem-vindo ao VCast. Meu nome é Vinícius Musson Pimentel. Eu estou com Renata Gandolfo aqui. Ela é editora de assuntos femininos no Voltemos Evangelho. Tem publicado e escrito artigos, traduções, artigos de outras mulheres. Tem sido fantástico. Obrigado pelo seu serviço que você tem prestado lá no VCast. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje nós queremos fazer um VCast especial de Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. E nós queríamos trazer conteúdo para vocês. E eu estava pensando o que a gente poderia fazer nesse VCast especial com a Renata. E a Renata tem duas coisas que ela gosta. A Bíblia E livros. e livros. E cachorros. Cachorros. E discipulado. Também. Então, 4. Então, assim, a Renata sempre gostou muito de livros, sempre trabalhou muito com livros. E a gente pensou que seria interessante recomendar 10 livros. Só 10. Foi muito difícil fechar em 10 livros com ela. Para você, mulher, poder ler, crescer. Ela pensou especialmente nesses 10 livros. E a gente gostaria de, nesse VCast, então, fazer algo diferente. Apresentar para vocês esses 10 livros falando um pouquinho sobre eles. Mas antes, você vai falar por que esse livro vem antes, Renata? Esse livro vem antes porque todos os outros vão ao redor dele, né? São facilitadores para a gente entender o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ordena, nos promete, nos exorta, né? O que você diria para a mulher que está lendo mais livro do que a Bíblia? Ou assim, ela lê o livro e não lê a Bíblia? Não substitui, né? Porque a Bíblia é a nossa riqueza. É aqui que a gente conversa com o Senhor. A gente, na Bíblia, se relaciona com Deus, né? Porque Ele fala pra gente, a gente escuta, medita sobre aquilo. Essa palavra que transforma a nossa mente, renova a nossa mente, transforma o nosso coração. Então, é a nossa linha aqui, a nossa coluna vertebral, Nossa a Bíblia. base. E tudo flui disso, certo? Tudo flui disso. Ok, então vamos começar com os 3 primeiros livros que a gente conversou, que você gostaria de recomendar. O que eles têm em comum e por que você os recomenda? Então, esses 3 primeiros livros, eles falam sobre doutrina. Então, aqui a gente tem o Catecismo da Nova Cidade, que é uma publicação da editora Fiel. E ele é bem interessante, ele está dividido em 3 partes e ele vai falar sobre as doutrinas básicas da vida cristã. E ele tem em formato de perguntas e respostas. Então, isso facilita a memorização, né, do que ele está falando. Além disso, ele tem uma breve oração sobre o assunto, ainda tem um comentário de... 2 comentários, um de um autor antigo e de um autor novo. Então, muito bom. é assim, e eu conheço uma irmã que... São 52 perguntas, é uma pergunta para cada semana do ano. E eu conheço uma irmã que ela fez os 4 filhos pequenos memorizarem as 52 perguntas. E não só memorizarem, eles continuam relembrando das perguntas, parece que já faz 3 anos. É interessante o catecismo que ele vai abranger o escopo das doutrinas, né? Então, se você quer um resumo daquilo que é importante e bom você saber para sua fé, tem uma boa base, é aqui. E eu achei interessante você recomendar primeiro esse daqui, porque normalmente quando as pessoas pensam livro para mulheres, a primeira coisa que ela pensa é em livros específicos para mulheres, mas a mulher também pode, obviamente, ser edificada com livros. Somos todos teólogos. Somos todos teólogos, diria perfeitamente. Arcis Pro. Arcis Pro. E você sabe que você pode entrar no Voltemos Evangelho e acompanhar os catecismos, você pode assinar e receber semanalmente o devocional e tudo. Então, o livro é ótimo para você ter, né? Ele é muito lindo, ele é colorido. Então, um detalhe que você pode fazer tanto um estudo pessoal como um estudo em grupo e também um discipulado. Se a pessoa é nova na fé, é um ótimo livro para começar, porque aí vai ter as doutrinas básicas para ela entender o que é o cristianismo, né? Amém, perfeito. E o segundo? Bom, o segundo livro é incomparável, é um livro da Jane Wilkin. Eu tive que escolher 10, né? Então, assim, é um livro que vai falar sobre os atributos de Deus. Então, eu acho que qualquer coisa que você comece no cristianismo, você tem que saber quem é Deus. Então, é imprescindível você conhecer primeiro os atributos de Deus, porque aí você pode confiar em quem Ele é, você pode acreditar nas promessas dele, enfim, você pode ter descanso em Deus, você
vai ver quem você é em relação a Deus, pequena, e Deus grande, não ao contrário. Então, eu acho assim, sempre por onde começar, depois das doutrinas básicas, saber quem é Deus. Minha esposa leu esse livro num grupo de leitura, então elas iam lendo um capítulo por semana, e ela achou fantástico. Ela vinha falando, você precisa ler também, que é muito bom, que Isso. Não é só para mulheres também esse livro. E é interessante como a Jane Wilkin pega aquela doutrina sobre o atributo de Deus e aplica em como isso influencia a nossa vida e como a gente se relaciona com Deus e com a ansiedade, com outras questões na vida. É muito bom esse livro. Muito bom. Então, da mesma autora, né, uma autora Você muito boa. Você gosta de Jane Wilkin? Eu gosto da Jane Wilkin, e ela tem... A escrita dela, embora ela seja bem teológica e doutrinária, ela é leve. Então, não é uma escrita difícil de ler, não, é leve. Esse aqui também vai ser sobre doutrina e um pouco de teologia, porque ele vai te mostrar como que você vai estudar a sua Bíblia. Então, também dá para você fazer sozinho e também dá para você fazer em grupos de mulheres, né? Então, é um livro interessante, fácil de ler, fácil de aplicar. Então, se você quer aprender a estudar a Bíblia, como que você vai fazer uma interpretação de um texto, como que os livros da Bíblia estão ligados, esse livrinho, e ela vai dar exemplos práticos. Eu gosto bastante desse livro. Então, se você quiser avançar o seu estudo desse primeiro grande livro que a gente falou, esse é um ótimo livro da Jane Wilkin. Então, esses daqui eles vão tratar mais a parte da nossa doutrina teológica, e depois você escolheu 2 livros que são mais, como que você disse? Explosivos. Então, esses livros são para mulheres fortes, brincadeira, são para mulheres fracas. Porque ele vai destroçar o seu coração. Esse termo que você usou. Ele vai destroçar o seu coração. Você já junta uma caixa de band-aid, curativos, faixas, porque são 2 livros pesados. Esse aqui, Ídolos do Coração, é da Elyse Fitzpatrick, ele é da editora Vida Nova, embora nós também tenhamos outros títulos da Elyse que a gente não trouxe, porque eu tive que escolher 10, lembrando que eu fui podada. Mas esse aqui acho que é um dos melhores dela, porque ele vai direto ao ponto. Não adianta a gente tentar tratar o comportamento da gente se a gente não tratar o coração. E aqui ela faz, assim, um raio-x da nossa condição, da idolatria que a gente tem no nosso coração. Então, esse livro, ele não é um livro muito pequenininho, mas é um livro bem profundo, vai arder, se prepara. Eu leria também em grupo, porque para uma poder escorar a outra. Né? E esse aqui então vai tratar mais do coração, e esse livro de Jerry Bridges ele é interessante, porque ele vai falar sobre pecados que muitas vezes a gente não fala, né? Que a gente sempre quando pensa em pecado, pensa naquelas coisas escandalosas, normalmente nas áreas sexuais, mas Jerry Bridges nesse livro aqui, também da Vida Nova, ele vai tratar sobre cada questões. Aqui ele vai falar de vários pecados, então cada capítulo ele fala de um pecado. Mas o que é mais interessante aqui é que tem uma viva esperança nesse livro, porque ele esmigalha você, mas ele também te dá, ele te aponta para Cristo, ele te aponta para a graça de Cristo, para o Espírito Santo agindo na sua vida, porque muitas vezes você vai ficar se debatendo com o pecado. Eu lembro que eu fiquei em looping aqui, estudando um capítulo, acho que uns 8 meses, porque eu não conseguia me livrar de um pecado daqueles colantes, tenazes, e ele me ajudou muito. Glória a Deus. Então, primeiro tópico nosso é a teologia, a doutrina básicas, caráter de Deus, leitura bíblica, daí nós entramos aqui em santificação, analisar o coração, e agora nós entramos em um pouquinho mais específico sobre as mulheres. 2 livros, Mentira em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, da Nancy DeMoss, Vida Nova, e o Feminilidade Radical, da Carolyn McCunley, da Fiel. Fala um pouquinho sobre esses livros. Então, esse Mentira que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, ela vai falar... Ela divide em alguns tópicos de algumas mentiras que as mulheres que são culturais, eu diria. Então, por exemplo, uma mentira que a mulher acredita
ela pega um tema, casamento. Então ela vai lá e aponta 5 mentiras que as mulheres acreditam sobre aquele tema e depois ela rebate isso com os versículos bíblicos mostrando que aquilo não é uma verdade. E, por exemplo, sobre casamento, ela fala assim: as mulheres acreditam que você vai casar para ser feliz. Então, isso é uma mentira. Por quê? Porque você casa para glorificar o nome do Senhor. Então, o casamento não é para você ser feliz, ao contrário, você vai fazer tudo para fazer o seu cônjuge ser feliz. Então, é uma mentira básica que os contos de fadas incutem nas mulheres desde que elas são pequenininhas, né? Então, ele também é um livro prático, ele tem perguntas, ele tem os versículos resumidos no final que combatem aquela questão. E tem um capítulo aqui que eu gosto muito, que é sobre as emoções, que também as mulheres se enganam muito com as emoções. Elas acham que o que elas sentem é verdade, e nem sempre o que você sente é verdade. Então, é um livro muito rico, muito prático, bom para estudo sozinho, bom para estudo em um grupo de mulheres. Esse é um livro que você gosta bastante. E tem a versão também para garotas, né? Tem para garotas, que eu diria... É para mulheres mais novas, jovens, moças, isso, com problemáticas mais na faixa delas. Perfeito. E esse daí? Bom, esse aqui é um livro que a Fiel lançou, acho que faz 1 ano e meio ou 2, da Carolyn McCulley. Inclusive, ela vai ser a palestrante da Conferência Fiel de Mulheres de 2018, em agosto. Se você não se inscreveu, ainda dá tempo. Tá enchendo. Ela é assim, o muito interessante desse livro, ela vai fazer um contraponto entre a feminilidade e o feminismo. E ela era uma feminista. E aí ela se converteu, né? E aí ela começou a estudar sobre a feminilidade. E ela fez um estudo histórico das ondas do feminismo. Então, assim, não é um livro que vai fazer aquela receita. A mulher cristã tem que fazer X, Y, Z para ser uma mulher piedosa. Não. Ela vai mostrar como que o feminismo se infiltrou, inclusive nas nossas igrejas. E as mulheres não conhecem, porque elas não conhecem a história do feminismo. Então, ela vai pontuar a feminilidade cristã, mas ela vai mostrar todo o quadro de fundo do feminismo. Então, é um livro para as mulheres pensarem, não é um livro para você engolir. É um livro que você vai te ensinar a pensar sobre a feminilidade e o feminismo. É muito bom. E ela vai estar aí, né? Então, ela vai estar aqui. E, aliás, tem um livro no forno dela, fantástico, sobre a questão de trabalho e mulher. Isso. Mas o spoiler fica só até aí. Então, depois que a gente tem as doutrinas básicas, tratou um pouquinho sobre a questão de santificação, tratou um pouquinho sobre conceitos dentro da vida da mulher, vamos para o assunto que você ama, que você tem trabalhado, que é discipulado. Isso. E nós pensamos nesses 3 livros aqui. Esse é um pouquinho mais de aconselhamento. Você gostou desse livro do Dever, né? Ele é simplesmente fantástico. Fantástico. E pequenininho e tão útil. Pois é. Esse livrinho, vou lembrar de novo que a gente teve que escolher só 10, porque tem outros de discipulado bem interessante. Thalícia Videira, tem o Discipulado do Bonhoeffer, enfim. Mas esse aqui, ele é um manual, eu diria. É um livro que você vai ler rápido e também já vai poder sair aplicando e vai entender o que é o discipulado. Que basicamente aqui ele fala assim, de alguma maneira você vai influenciar as pessoas. Como que você está influenciando as pessoas? É isso. Perfeito. E aí você dá para aplicar muito rapidamente. O que eu mais gosto nesse livro é a simplicidade dele. Às vezes a gente pensa em discipulado que é complicar demais. Não. E o Dever define discipulado como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Isso. Então, assim, é tão simples, mas tão profundo. E quando a gente dá essa definição simples, a gente se livra daquelas estruturas e coisas que tem que fazer e acaba sendo algo mais orgânico. Mas daí você começou a discipular uma mulher, discipular outra, e daí surgiu a questão de formar um ministério de mulheres na igreja. Então, toda vez que eu falo de livro, eu falo desse livro, né? Porque, assim, ela fala que o Ministério de Mulheres é um ministério feito para as mulheres se ajudarem e trabalharem umas pelas outras e se exortarem e servirem umas às outras. Mas o principal de tudo que esse livro é baseado é que ela fala que
o Ministério de Mulheres, o centro dele tem que ser a palavra de Deus. O Ministério de Mulheres não pode ser uma coisa para resolver as necessidades das mulheres. A mulher tem a necessidade de criar filhos, mas antes dela ter a necessidade de criar filhos, ela tem que conhecer a palavra de Deus, porque senão ela não vai estar criando filhos de acordo com a palavra de Deus. Então, ele é bem pautado. São duas organizadoras, que é a Gloria Furman e a Kathleen Nielsen, mas são várias autoras. Então, cada capítulo é de uma autora, o que também torna o livro interessante, porque são vários tipos de escrita. Então, é um livro bem rico, bem recomendado. Só fazendo mais uma propaganda aqui, ela escreveu um artigo recentemente, a Renata, lá no Voltamos ao Evangelho. Como que é? Sobrou chá, faltou oração? Ou ao contrário, faltou oração, sobrou chá. Justamente sobre essa questão onde muitas reuniões de mulheres, elas, em vez de focar nas questões eternas e principais, acabam focando em questões secundárias que podem existir, sim, mas não são as principais. E por fim, lado a lado, por que você pegou esse livro? Então, porque esse livro já vai um pouquinho mais para a área de aconselhamento, né? Porque eu acho que todo mundo tem alguém que sofre perto de você. Pode ser um familiar, pode ser um vizinho, pode ser alguém que você conhece que está com alguém sofrendo. E esse livro é diferente de muitos livros que a gente conhece sobre aconselhamento, que geralmente falam do aconselhamento para a pessoa que está passando por algum momento de crise, alguma coisa. Ele fala sobre a pessoa que está ao lado da pessoa que está sofrendo. Então, como que essa pessoa pode ajudar quem está sofrendo? Então, aqui vai ajudar aquele que está acompanhando quem sofre. A história aqui do Dave Furman é um problema físico que ele teve. Mas a gente não é dividido, né, em físico, mente e alma. Nós somos uma coisa só. Então, quando o corpo sofre, a sua alma sofre, a sua mente sofre, quem está em volta sofre junto. Então, aqui ele vai mostrar como que você pode apoiar sem entrar no espiral descendente dessa pessoa, sendo um bom ajudador, enfim, e focando Jesus Cristo, como que você vai fazer essa pessoa tirar o foco dela mesma e ir para Jesus, enfim. Fantástico. Então aqui nós temos... Só 10 livros. Só 10 livros. Sabe o que eu estava pensando que é interessante? Quantos meses falta até o final do ano? 10. 10, eu Ou pensei seja, nisso também. desafio da Renata Gandolfo para as mulheres que seguem o Vida de Ovelha, no Voltemos ao Evangelho, ó, o spoiler aí. Você lê esses 10 livros nesses 10 meses que faltam. Nós temos certeza que você vai ser abençoada e poder ajudar outros, né? Então, com certeza. Você vai tratar de doutrinas, seu coração, crescer na palavra, crescer em santificação e também ajudar outros a fazer o mesmo. E até eu queria dizer assim, as pessoas acham assim, eu não estou preparada, eu não consigo ler sozinha, tal. Pega mais uma pessoa para ler junto, porque aí você pode comentar o livro e tirar alguma dúvida, e às vezes um sentimento que a pessoa teve ou um entendimento da outra pessoa pode te ajudar. Sim. E te estimula sempre, né? Uma ideia, você pode fazer isso em dupla, você pode fazer isso num grupo também. Minha esposa tem feito reuniões semanais, agora quinzenais, de grupo de leitura. Vão trabalhando isso. Aliás, elas estão trabalhando este livro aqui da Demos, que é fantástico. E elas trabalharam ano passado da Jane Wilkin. Isso. Então, o que você gostaria de falar? Agora que a gente já recomendou 10 livros, sua palavra de encorajamento para as mulheres nesse dia. Então, eu gostaria de falar assim, o pouco que a gente tem pode ajudar outra pessoa. Então, às vezes, você gosta mais de ler e você tem uma pessoa que não gosta muito. Compartilha com ela aquele pedaço, um trecho bíblico ou um pedaço de um livro, para que ela tenha vontade de ler também. E sempre que você estiver lendo a palavra, leia em espírito de oração. E os outros livros são acessórios. Então, se você tem pouco tempo, sempre prefira ler a Bíblia. Porque se você estiver encharcado da Bíblia, você vai estar saturado de todas as coisas que você necessita. E aí, você vai para os outros livros, são periféricos. Que ajudam você a compreender e aplicar mais a Bíblia. Eu acho que nesse Dia Internacional da Mulher, o desafio que eu pensaria em fazer é o seguinte: normalmente nesse dia nós, homens, valorizamos a mulher e nós devemos valorizá-las e honrá-las por todo o serviço que elas fazem.
Mas também, pensando como Cristo, o Dia Internacional da Mulher talvez seja o dia onde você, mulher, tem que buscar servir. Isso. Buscar entender que Deus te chamou você para servir outras mulheres também, né? Servir dentro dos seus contextos, do trabalho, da família, aonde for, mas servir outras mulheres. Então, o desafio de você se equipar para esses livros e ajudar outras mulheres a seguirem Jesus. E sempre que você está servindo, você cresce, porque não tem como você servir sem crescer. É melhor dar do que receber. E a promessa de Cristo é que Ele vai estar conosco quando nós estamos buscando avançar a grande comissão, ensinando as pessoas a obedecê-lo. Muito obrigado e feliz Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher.